Oi gente, tudo bem com vocês? Vanessa Rudnick passando para nossa conversa com pais, a nossa conversa da semana. E o vídeo de hoje traz um tema que inclusive foi sugestão de alguns pais para nós. Com o seguinte tema: com quantos anos o meu filho deve aprender uma segunda língua? Vamos conversar um pouco sobre isso? Antes da gente começar o nosso vídeo, eu gostaria de pedir para você compartilhar, curtir, se inscrever no nosso canal lá no YouTube, deixar o seu like, fazer seus comentários, marcar os seus amigos ou entrar em contato conosco via WhatsApp até para sugerir novos temas e também para nós conversarmos sobre os vídeos que estão sendo postados. Eu agradeço desde já e conto com a sua colaboração para que juntos possamos trocar ideias, sugestões, orientações e informações. Então vamos lá, gente. Entendendo a segunda língua como uma habilidade também, por que não desenvolvê-la? Ok, mas em que idade fazemos isso? Nós temos que entender primeiro que o que eu falar aqui nesse vídeo especificamente, voltado para essa habilidade da segunda língua, ele não é regra para todas as crianças, tá? Então nós temos que ter essa compreensão. Por quê? Primeiro, eu preciso entender o contexto que o meu filho vive. Se ele já tem uma boa dicção, se ele já tem a compreensão da língua materna, se ele já tem a aquisição da língua materna, eu posso colocá-lo no curso de inglês? Pode. Se ele não tem essa habilidade toda adquirida, eu posso colocá-lo no curso de inglês? Pode também. Por quê? Porque é um estímulo a mais que ele vai receber. Todos nós sabemos que até os 18 anos de idade é viável que eu aprenda uma segunda língua, porque gramaticalmente falando, essa habilidade se torna melhor. Mas melhor ainda se ela for antes dos 10 anos, porque eu tenho uma condição cerebral mais viável de me tornar fluente, porque essa habilidade ela está condicionada para um fator de maior facilidade dentro do nosso cérebro. Mas eu posso colocar o meu filho para receber estímulos a partir de 2, 3 anos de idade, receber alguma informação visual, para já ir adquirindo essa habilidade? Claro que pode. Nós sabemos que quanto mais estímulo o nosso cérebro recebe, melhor ele vai compreendendo o estímulo recebido, vai adquirindo aquele conhecimento e ele vai se empoderando da aquisição recebida da informação. E com isso, gradativamente, essa habilidade ela se torna melhor desenvolvida. Então não existe uma idade certa, uma idade errada. Você precisa entender o funcionamento do seu filho para que também você apenas não coloque sobre ele mais uma responsabilidade. Por isso é importante você pensar na metodologia, na didática que vai ser usada, se vai ser algo bacana, interessante, que chame a atenção da criança, que ela sinta interesse em participar. Não existem estudos que comprovem que crianças que têm dificuldade de aprendizagem não possam fazer uma segunda língua. Não existe nenhum estudo comprovado. O que acontece é que provavelmente, dependendo da estratégia utilizada, ela também não vai ter total aquisição desse conhecimento. Por isso, nós precisamos tomar esse cuidado. Mas isso vai de cada família ter essa compreensão. Crianças que têm alguma disfasia, alguma disfunção linguística de linguagem, também é importante que os pais procurem uma fonoaudióloga, que os pais encontrem essa profissional antes de matricular a criança no curso de inglês, para que de repente isso não venha a ser uma frustração para a criança lá no futuro. Ah, fiz inglês uma vida inteira e nunca aprendi nada, né? Então nós precisamos entender primeiro o contexto dessa criança, mas nada impede que esse cérebro receba sim os estímulos de uma segunda língua o quanto antes, porque o quanto antes eu recebo, antes eu me aproprio. O primeiro e importantíssimo tópico que nós precisamos pensar em relação à aprendizagem de uma segunda língua, seja inglês, espanhol, francês, alemão, é: a criança está compreendendo? Esse cérebro está tendo a compreensão desse aprendizado? Ele está... Porque assim, existe uma diferença entre a aquisição natural da segunda língua e o aprendizado formal. A aquisição natural é a primeira habilidade que a gente precisa trabalhar, ou seja, brincando, mostrando visualmente para a criança imagens e trabalhando esse som, porque a criança ela reconhece, ela decodifica o valor sonoro. Então, assim como ela aprendeu os fonemas lá da língua materna, ela vai aprender os fonemas de uma segunda língua sem problema algum, mas com um estímulo muito
natural, nada forçado, nada imposto, nada com imposição de prova, de ter que atingir qualquer tipo de meta, tem que ser uma coisa natural. Desenvolvendo essa habilidade natural, nós vamos para o segundo passo da segunda língua, da aprendizagem da segunda língua, que é o aprendizado formal, que é onde eu começo, né, depois de uma faixa etária, estabelecer o quê? As regras, mostrar toda a parte gramatical e aprendizado exatamente formal, porque aí ela já adquiriu o estímulo, ela já adquiriu a habilidade natural, ela já tem a compreensão, ela já se familiarizou, já se tornou íntima dessa segunda língua e aí ela vai para o aprendizado formal. É importante entender esses passos para não atropelar a criança para, meu filho é bilíngue, mas tem crianças, gente, que passam uma vida aprendendo a segunda língua e se dão conta lá na vida adulta que não tem esse domínio, né? Então nós precisamos tomar esse cuidado, nós precisamos prestar atenção. E também nós temos casos de crianças que têm muita dificuldade na aprendizagem e aquisição da língua materna, mas que aprendem uma segunda língua super bem. Por quê? Porque o estímulo para a aprendizagem daquela segunda língua foi diferente e teve um funcionamento melhor. Ou porque isso era do interesse dela com algum objetivo futuro. Mas isso tudo depende da faixa etária. Por isso eu digo, a gente não pode entender isso aqui como uma regra. Vale para todos? Não, não vale para todos. A gente precisa ter essa compreensão do nosso filho, conhecer o filho, entender se eu não vou de repente estar colocando uma carga mais em cima dele, já que ele não dá conta de muitas coisas. Porém, quando ele é um processo natural, gente, ele vai acontecer com significado com certeza. E aí você pode colocar ele num curso de inglês, primeiro entender, claro, qual é a estratégia, a habilidade, a didática, a metodologia desse curso, procurar um curso que se adeque com o seu filho, que você fique tranquila, fique segura enquanto mãe, enquanto pai, né? E depois entender como que também a criança vai se familiarizando, o que ela vai te trazendo de informações de tudo isso. Isso é muito importante para a família e para a criança. E só lembrando para a gente fechar o nosso vídeo que a criança ela tem sim habilidade, como todos nós, para aprender línguas adicionais, seja 2, 3, 4, enfim, isso vai depender dos estímulos recebidos. Então, sem medo, dá sim pra gente procurar uma escola de inglês, procurar pessoas que habilitem os nossos filhos a terem essa condição da habilidade da língua adicional sem medo. Mas faça isso com segurança, numa escola que você tenha confiança ou com pessoas e profissionais que você realmente tenha confiança no trabalho, para que isso não se torne uma frustração para a criança, tá? Eu tenho certeza que tem muito habilidade, muita criança que adora o inglês e que realmente, assim, é muito bom, né? E é muito importante. Aliás, hoje o inglês não é nem uma segunda língua, já é uma coisa básica, né? Segunda língua é o espanhol, é o alemão, é o francês, enfim. E assim, tudo vai dar certo se for uma aprendizagem natural. Nada de imposição, nada de exigir algo que a criança, de repente, ou que aquele cérebrozinho não vai dar conta. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo, conto com vocês, curtam, compartilhem e vamos em frente. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!